que Deus tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero dizer a vocês que para mim é uma alegria estar aqui essa manhã, podendo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, pregar a palavra de Deus. Amém? E que honra poder encontrar vocês aqui nessa manhã, nessa oportunidade, amém? Para a gente poder ouvir de Deus tudo aquilo que Ele tem para falar para as nossas vidas, amém? Tanto para vocês quanto para mim também. Então é uma alegria muito grande. Agradeço ao pastor Vinícius por essa oportunidade, por esse convite. E que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom que você teve essa iniciativa de sair da sua casa e vir para cá nessa manhã. Mas eu quero te dizer uma coisa, não basta você só ter saído da sua casa e ter vindo para cá. Já que você veio, já que você decidiu vir para essa programação, para esse culto, faça valer a pena. Sabe, um dos recursos mais importantes que nós temos na nossa vida é o tempo. O tempo é algo que não volta. Recursos financeiros você pode conseguir de uma outra forma, recursos humanos você pode conseguir outros, buscar outros recursos, mas o tempo é uma coisa que não volta na nossa vida. Então, aproveita esse domingo, esse tempinho de 1 hora e pouco, 1h30 que nós vamos ter aqui de culto, para você fazer valer a pena o seu tempo. Para você fazer valer essa decisão que você tomou de ter vindo para cá, participar desse culto e ouvir aquilo que Deus ele tem para falar para a sua vida. Amém? Porque eu costumo acreditar, pensar que oportunidades como essa, encontros como esse, eles têm a capacidade, o potencial de mudar coisas na nossa vida, de transformar áreas da nossa vida e muitas vezes de transformar a nossa vida por um completo. Amém? Eu não sei como foi o seu processo de conversão, mas eu me lembro que apesar de ter ouvido muitas vezes, mas eu participei de reuniões, às vezes que Deus ele falava comigo. Sabe, o Espírito Santo ele vinha e ele trazia coisas ao meu coração. E aquilo ali, muitas vezes, em muitas oportunidades, era o quê? Era o ponto de partida para uma transformação de uma área da minha vida. Para eu deixar de seguir um caminho que eu estava seguindo e seguir para um outro caminho, amém? Então Deus ele quer falar com você nessa manhã, amém? O tema da minha ministração nessa manhã é o segredo do insucesso. O segredo do insucesso. Tema que traz a nossa atenção para algumas coisas que eu vou compartilhar aqui. Mas antes eu quero começar dizendo com vocês sobre o que é o sucesso. Você já parou para pensar sobre isso? O que é o sucesso? E existem talvez algumas concepções, pensamentos, ideias do que seja o sucesso, especialmente do lado de fora aí no mundo, em que as pessoas, elas de uma forma direta ou indireta, elas formataram uma ideia de sucesso que constitui no seguinte: você ganhar muito dinheiro e você fazer tudo aquilo que a moda, que o mundo ou que a sociedade diz que você precisa fazer, entre outras coisas. Mas eu quero capturar a sua atenção aqui para a gente entender de fato, de verdade, o que é sucesso. O sucesso é uma definição ou um conceito simples, simplificado, significa o quê? Você atingir o resultado, você cumprir o propósito, tudo aquilo que cumpre a finalidade para a qual foi criada atinge sucesso. Você entende? Uma vez que, por exemplo, uma cadeira ela foi desenvolvida para atingir qual finalidade? Ela poder acomodar as pessoas para sentar, para ter conforto, seja para qual finalidade for. Então, quando uma cadeira ela serve efetivamente para acomodar as pessoas, ela está atingindo aquele objetivo para o qual ela foi criada. Agora, trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto como seres humanos, quando você atinge o propósito para o qual você foi criado, quando você, de fato, se torna tudo aquilo que você foi criado para ser, você, na concepção de Deus, você é bem-sucedido. Você atinge o sucesso. Então, para Deus, quando você vive tudo aquilo que Deus ele quer que você viva, você está sendo bem-sucedido. Isso não inclui somente apenas o fato de você prosperar financeiramente, mas também o fato de você prosperar financeiramente. Então, na concepção de Deus, para a gente, sucesso é o quê? Que a gente viva tudo aquilo que Ele quer
que Ele já deixou escrito na sua palavra. Então Deus, Ele quer que você viva próspero financeiramente, próspero na sua saúde, próspero nos seus relacionamentos, que você cumpra cabalmente, completamente, na plenitude, tudo aquilo que você foi criado para cumprir nessa terra, que você manifeste os dons, os talentos, a habilidade de Deus dentro de você, que você reine em vida aqui nessa terra, que você seja uma expressão de Deus aqui na terra para as pessoas. Isso é sucesso. Amém? Sucesso é quando você experimenta essa plenitude de Deus na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, com os seus filhos, nas suas finanças, no seu recurso, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Isso é sucesso. Ei, essa é a concepção de Deus para um homem. A Bíblia, ela deixa muito claro para nós, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que Deus, Ele tem uma vontade para a gente. E que essa vontade, meu irmão, ela é maravilhosa. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz, são planos de shalom, são planos completos, são planos de alegria, são planos de saúde, são planos de totalidade e não de mal, para que você experimente, para que você desfrute, para que você viva aquilo que você deseja. Ou seja, Deus está falando para a gente assim, olha, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de que você seja bem sucedido, são planos de que você seja feliz, amém? Uma outra passagem diz isso também, João 10:10, além do Antigo Testamento, quando Jesus ele vem para a terra, ele chega e ele ratifica isso, ele confirma isso. Ele valida aquele pensamento que Deus ele já tinha compartilhado com alguns profetas, e ele diz o seguinte, olha, o diabo ele veio para matar, para roubar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Não é só vida, mas é uma vida do céu, na terra, em abundância, amém? E além disso, a gente também vê, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia fala o seguinte, olha, não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo, mas mude a sua maneira de pensar, para que você venha experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, uma coisa é certa, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz, são planos de shalom, são planos de bem. Todas as vezes que você pensar sobre uma área da sua vida, todas as vezes que você pensar sobre a sua área profissional, sobre a sua área pessoal, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre a sua profissão que você vai fazer, ei, se você está pensando, como é que vai ser? Eu acho que não vai ser muito bom, eu acho que não vai acontecer da forma que eu estou pensando. Ei, tudo isso daí são sementes, são setas que o diabo está tentando colocar na sua cabeça, para tentar fazer com que você não enxergue os pensamentos de Deus para a sua vida, porque na verdade, o que Deus ele tem para a gente em todas as áreas da vida, são planos de sucesso, são planos de nós sermos bem-sucedidos, são planos de nós prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Ei, não importa como está a sua condição atual, não importa como está a sua condição de saúde, não importa como está a sua família atualmente, não importa como está as suas finanças, o seu trabalho, ei, o futuro que Deus tem reservado para você é um futuro de sucesso. É um futuro de você ser bem-sucedido, bem-aventurado. A ideia de Deus, os pensamentos de Deus, é como um pai, é como eu penso sobre a minha filha, sobre as minhas filhas, qual é a minha ideia para elas? Sucesso. Bem-aventurada em todas as áreas da vida, vão ser um sucesso em todas as áreas da vida. Se eu, que sou um homem natural, um homem espiritual, mas eu digo assim, sou um homem, imagina Deus, imagina os pensamentos de Deus sobre nós. E por que eu estou falando isso? Para você mudar a configuração da sua mente, e você tirar os pensamentos de falta, e você tirar os pensamentos de que não vai dar certo, e você tirar os pensamentos de que esse problema não tem como resolver, e você tirar os pensamentos de que não vai dar certo, e começar a colocar a configuração de Deus, ei, vai dar certo, ei, essa situação ela vai ser alterada, ela vai ser transformada, a vontade de Deus para mim é sucesso, é que eu seja bem sucedido, é que eu seja feliz. Esses são os pensamentos de Deus para a minha vida. É isso que Deus tem para nós. Ei, Deus ele não está lá planejando, eu vou projetar aqui um tempo para que
para que essa pessoa sofra, para que essa pessoa fique em escassez, para que essa pessoa fique doente. Não, Deus não está planejando isso. Ei, quem está planejando isso é o diabo para tentar contra a sua vida, mas você é maior do que ele. Mas Deus em você é muito maior do que ele. Amém? Então a gente precisa capturar os pensamentos de Deus e colocar eles e deixar eles bem fixos na nossa mente. Ei, Deus quer que eu seja bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Ei, não importa de qual contexto eu saí. Eu costumo dizer isso às vezes em alguns casamentos. Irmão, o contexto de família que eu saí não foi um dos melhores. O contexto de família, de parentes e de amigos que eu saí não foi um dos melhores. O contexto financeiro que eu saí não foi um dos melhores. O contexto, de saúde que eu saí não foi um dos melhores. Mas, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está limitado ao contexto da sua família. Você não está, o seu futuro não vai ser determinado por aquilo que a sua família é. O seu futuro vai ser determinado por aquilo que a palavra diz que você é. Sabe, em você, quando você aceitou Jesus, as formas se quebram, irmão. Sabe, aquelas perspectivas, familiares ali, aquela mentira de uma maldição hereditária, de que aquilo que aconteceu com o avô, com o pai, com a mãe, vai ter que acontecer com você. Não, em você vai ser diferente. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a doença que pegou os seus pais, os seus avós, não precisa pegar você, não vai pegar você. Sabe, as mazelas que aconteceram na sua família, no casamento dos seus pais, dos seus avós, não vão se repetir na sua vida. Por quê? Porque você tem a palavra. Você é uma nova criatura. Nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma nova realidade. Amém? Então nós precisamos, mudar a nossa maneira de pensar. Mudar a nossa forma de pensar. Ei, não pense que você é pequeno, não pense que você é ninguém, não pense que você não vai dar em nada, não pense que você não vai conseguir cumprir nada, concluir nada. Ei, joga fora esses pensamentos vêm do diabo para a sua vida, esses pensamentos é o diabo, a sua vida toda lançando, tentando, sabe o quê? Atrapalhar o seu sucesso, atrapalhar aquilo que é o plano de Deus na sua vida, mas você não precisa ficar com esses pensamentos. Joga fora esses pensamentos. E começa a colocar os pensamentos de Deus para a sua vida. Começa a entender aquilo que é a visão de Deus para a sua vida. Amém? Sucesso em todas as áreas da sua vida. Esse é o plano de Deus para nós, amém? Glória a Deus. E quando, então, nós vivemos isso, nós experimentamos essa vontade de Deus, de fato nós atingimos esse sucesso. Aquilo que nós somos criados por Deus para viver, para experimentar aqui nessa terra. Amém? E Deus, Ele fica feliz com isso. Agora, uma vez que eu entendo que sucesso é isso, é eu atingir esse objetivo, é eu viver tudo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, o que é o insucesso? É o contrário. É quando você não vive isso. É quando você não experimenta aquilo que Deus ele tem para a sua vida. É quando você vive uma vida aquém, abaixo de tudo aquilo que Deus ele tem planejado para você em todas as áreas da sua vida. Seja na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Quando você não atinge a totalidade, a plenitude, não consegue atingir isso tudo, isso é insucesso. Amém? Então, quando você não vive, não experimenta a vontade de Deus, é um insucesso. E quando nós falamos de sucesso, nós precisamos compreender algo. Nem todo mundo está experimentando sucesso na sua totalidade, ainda, em todas as áreas da vida. Mas uma coisa é fato, a condição que Deus ele requer que nós estejamos é o seguinte: em constante evolução, em constante progresso. Da mesma forma que o povo de Israel, quando foi tomar posse da terra que Deus tinha prometido para eles, eles foram conquistando aos poucos, terreno por terreno, terreno por terreno, até que eles conseguiram o quê? Dominar toda a terra. Dessa mesma forma, acontece na nossa vida. Existe uma vontade ampla, total, plena de Deus para a gente alcançar, para a gente viver, para a gente desfrutar nessa terra. Mas muitas vezes você ainda não está nessa totalidade. Mas o que Deus ele quer te conduzir é o quê? Que você venha aos poucos alcançar, partes e mais partes daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida.
Então você vai em alguma área da sua vida avançar, e depois em uma outra área você vai progredir, depois em uma outra área você vai crescer, e você vai, à medida que você vai dando esse espaço, que você vai caminhando, que você vai progredindo, você vai o quê? Sendo conduzido nesse caminho de sucesso. Agora, o insucesso é quando você não trilha esse caminho. O insucesso é quando você está estagnado, parado, e você não está dando passos nessa direção. O insucesso é quando você olha para a sua vida e você vê fracasso em todas as áreas ou em muitas áreas da sua vida. Essa não é a vontade de Deus para nós. Deus não quer que a gente permaneça, fique nessa condição. E eu tenho por mim pensado algumas vezes sobre por que a gente não tem avançado naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por que a gente não tem crescido, não temos progredido, não temos experimentado a totalidade daquilo que Deus tem para a nossa vida. E uma das coisas que há um tempo já eu penso e eu vejo que está atrelado a isso, é o quê? É a ausência de nós praticarmos a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Você pode abrir, nós vamos ler daqui a pouco. Mas o que eu percebo? Nós, como cristãos, nós temos tudo o que nós precisamos para prosperar. Amém? Fica comigo aqui, a gente já vai ler daqui a pouco. Nós, como cristãos, nós temos tudo o que nós precisamos para prosperar. De fato, a Bíblia fala que nós somos abençoados, nós somos autorizados a prosperar. Amém? Mas existe um elemento que ele precisa estar presente para que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse elemento, ele é o quê? A prática da palavra de Deus. Amém. Você já parou para pensar que nós somos cristãos e aqui no Brasil nós somos a maioria? Os últimos censos dizem que pelo menos 80% se declaram cristãos. Nós sabemos que a nação brasileira, ela em grande parte, tem pessoas que se declaram cristãs, mas eu me pergunto, por que se a maior parte da população se diz ser cristã, mas ainda a gente tem os índices que nós temos de criminalidade, de corrupção, de mal que acontece aí fora? O fato é que, não é que as pessoas não sejam cristãs, não é que as pessoas não creem em Deus. O fato é que as pessoas elas não vivem de acordo com a palavra de Deus. O fato é que as pessoas elas não estão, de fato e de verdade, praticando a palavra de Deus. Porque se cada um desses 80% dos cristãos estivessem de fato e de verdade vivendo a palavra, a nossa nação seria diferente. O nosso estado seria diferente, a nossa cidade seria diferente. Sabe, a distância entre a vontade de Deus, aquilo que Deus ele promete para nós, e a gente viver, experimentar aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, essa distância ela é a prática da palavra de Deus. Sabe, não adianta você olhar para a Bíblia e você ver lá muitas promessas, muitas palavras, muitas coisas que Deus ele quer que você experimente nessa terra, se você de fato, você não praticar a palavra de Deus. O sucesso, ele não vai acontecer nas áreas da sua vida, se você não colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você leia comigo Josué capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas, presta atenção, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Presta atenção nessa palavra quando ele diz, para que tenhas o cuidado, a atenção de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele fala assim, olha, não cesse de falar esse livro da lei, mas antes medita nele
de dia e de noite, de dia e de noite. Para que a meditação? A meditação, ela não tem um fim em si mesmo. Não é apenas para eu meditar e ficar meditando, não, mas eu medito para quê? Ele dá uma finalidade. Eu tenha o cuidado de fazer tudo segundo está escrito. E quando eu faço segundo o que está escrito, então, ou seja, agora, eu vou o quê? Fazer prosperar o meu caminho e eu serei bem-sucedido. Amém? Agora, se eu não fizer isso, se eu não meditar, se eu não colocar em prática, eu não vou fazer com que eu seja bem-sucedido. Uma coisa a gente precisa entender, a parte de Deus, ela já está feita. A parte que cabe a Deus, ela já foi realizada. Agora, depende de nós o quanto nós vamos experimentar daquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele nunca vai nos obrigar a colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Isso é uma decisão que cada um de nós vai tomar. Aqueles que tomarem, aqueles que forem mais intensos e tiverem um compromisso maior, vão ter mais resultado, vão experimentar mais, vão desfrutar mais. Aqueles, por outro lado, que não tomar essa decisão, que não for intenso, que não tiver compromisso em colocar em prática a palavra de Deus, não vão experimentar. Ou vão experimentar menos, se eles forem menos intensos. Agora, você já parou para prestar atenção que você é uma nova criatura? Que você tem um plano divino, uma vontade divina para você experimentar que Deus Ele tem para você? Coisas que estão além daquilo que o dinheiro pode pagar? Coisas, sabe, superiores para você viver aqui nessa terra? Agora, como pode nós estarmos nessa condição de viver tudo isso, mas nós vivermos uma vida tendo o mesmo resultado que as pessoas que não têm Jesus? Que as pessoas que não têm a palavra? Que as pessoas que sabe, não são aquilo que nós somos? Por que isso? Porque se eu vivo como essas pessoas, eu vou ter o mesmo resultado que elas têm. Eu vou ser salvo. Um dia, a qualquer momento, se eu morrer ou se Jesus voltar, a salvação ainda me pertence. Mas o que eu vou experimentar aqui nessa terra, os resultados que eu vou ter, vai ser igual às pessoas que não têm Jesus. Agora eu te pergunto, isso é a vontade de Deus para a nossa vida? Não é. Tá bom, Pablo, mas qual é o caminho para eu ir para esse lugar, para eu desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Para eu, sabe, estar recebendo, desfrutando, vivendo algo superior a essas pessoas que estão aqui, que não têm Deus. Meu irmão, é a palavra. É a palavra de Deus. É você entender essa palavra e viver essa palavra. Amém. Quando você compreende e você coloca em prática na sua vida, o poder da palavra é acionado na sua vida. Amém. Qual é a melhor parte da palavra? Qual é a melhor parte da Bíblia? Qual é a melhor parte da palavra de Deus? É aquela que a gente pratica. Porque aquilo que a gente pratica vai ter um efeito na nossa vida. Deixa eu pensar com você aqui. Gustavo, você vai me ajudar? Imagina se eu agora quero desfrutar de um corpo mais saudável, quero ficar mais forte, quero ficar mais bonito, e aí eu vou me propor a fazer atividades físicas. E aí então eu vou e adquiro um equipamento. Eu adquiro a melhor esteira que existe para eu poder correr na minha casa todos os dias. Eu pago uns 10 mil reais numa esteira e ela está aqui, ó. Eu coloco ela lá na sala da minha casa. Eu monto lá na sala da minha casa um espaço com peso, com anilhas, com halteres, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Está lá, na minha casa, está dentro da minha casa. A melhor esteira para eu poder emagrecer, para eu poder correr, para eu poder me exercitar, os pesos, está tudo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de eu adquirir esses equipamentos e deixar na minha casa, vai tornar eu mais forte? Vai fazer com que eu melhore minha condição física? Mas está lá em casa, eu comprei, eu deixei lá na minha sala. É a melhor esteira, eu paguei 10 mil reais. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Por que não vai? Porque não adianta só estar ali do meu lado. Enquanto eu não subir naquela esteira e não começar a correr, o poder que aquele equipamento ele traz com ele não vai ser aplicado na minha vida. Meu irmão,
você tem o livro mais poderoso que existe à sua disposição. É o mais vendido, o mais lido. É um livro que muitos imperadores se levantaram para tentar destruir, para tentar exterminar essa literatura. Mas ninguém nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Porque é um livro escrito, inspirado pelo próprio Deus. A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos conduzir a um caminho de vida, de triunfo. Amém. A palavra de Deus, e ela está à nossa disposição, mas o que eu quero te dizer, não adianta eu ter esse livro, e eu levar ele para minha casa, e eu deixar ele no meu carro, e eu colocar em cima da minha mesa, da minha estante, e eu ter isso lá no meu escritório, enquanto eu não abrir esse livro, não ler o que está escrito, e fazer aquilo que está escrito, o poder desse livro, ele não é transferido para a minha vida. Enquanto eu vir aqui para os cultos, ouvir aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, e eu não decidir interagir a essa palavra e colocar em prática na minha vida, ei, eu vou estar apenas me iludindo. É pior do que aquelas pessoas que não estão ouvindo, porque aqueles que não estão ouvindo não têm responsabilidade sobre isso, mas eu agora, uma vez que estou ouvindo, eu tenho responsabilidade sobre essa palavra. E a Bíblia, sabe, então, não adianta, eu posso ter a melhor esteira, eu posso ter o melhor equipamento, eu posso pagar a melhor academia, enquanto eu não me exercitar, eu não vou ter o resultado. Eu posso ter a palavra de Deus, eu posso vir para o rema, eu posso fazer o rema, eu posso vir para os cultos, eu posso estar no VLC, enquanto você não colocar em prática aquilo que você aprende da palavra de Deus, nada vai mudar na sua vida. Sabe qual é o segredo da transformação? É quando você decide praticar a palavra de Deus. É quando de fato e de verdade, meu irmão, você decide colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja e eu tinha muito desejo de começar a fazer o rema, mas eu ainda não tinha oportunidade. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, eu sempre fui intenso, então se eu era intenso lá no mundo, a partir do momento que eu me converti, eu falei, eu vou ser intenso aqui em Deus. Porque eu só posso agir dessa forma, ou 8 ou 80, não tem como eu ficar no meio termo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu ainda não tinha a possibilidade de fazer o rema, mas uma coisa eu fiz, eu comecei a vir para os cultos, e aí eu comecei a vir no domingo de manhã, eu comecei a vir no VLC, e toda a palavra que eu pegava, meu irmão, eu decidia colocar em prática na minha vida. E sabe como as coisas aconteceram na minha vida? Foi uma transformação muito rápida. Por quê? Porque eu era intenso. À medida da sua intensidade, à medida do seu compromisso, à medida que você decide se lançar para a palavra, vai ser a medida dos resultados que você vai experimentar. Vai ser a medida da transformação que você vai experimentar. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim, meu Deus, mas ele tem 6 meses, ele tem 3 meses, como que ele já está vivendo tudo isso? Como que ele já está experimentando tudo isso? Ei, é porque essa pessoa decidiu ser intensa naquilo que está fazendo. E por que eu estou te falando que essa é a diferença? Porque você vai ver... eu já estou aqui há um tempo, você vai ver que vão ter pessoas que às vezes vão estar anos, 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos mais, mas nada muda na vida daquelas pessoas, elas continuam fazendo elas continuam com os mesmos erros, elas continuam com as mesmas deficiências de caráter, elas continuam da mesma forma, por quê? Porque elas ouvem e não fazem nada. Então, o pouco às vezes pode ser muito na sua vida. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, rapaz, mas você não tem o rema? E eu dizia, eu não tenho rema. Mas sabe o que eu tinha? Eu tinha a prática da palavra. Eu recebia a palavra, eu praticava a palavra. Eu ouvia a palavra, eu colocava em prática a palavra. Isso começou a revolucionar a minha vida, todas as áreas da minha vida. E eu comecei a influenciar, a inspirar as pessoas que estavam à minha volta, porque não era eu, mas era a palavra de Deus em mim. E esse é o sentido que eu quero compartilhar com você hoje. Ei, quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você já está aqui? Para pensar, para refletir um pouco na sua vida. Se o que você está vivendo de fato, o que você está experimentando é o Evangelho, é a palavra. Sabe, meu irmão, o Evangelho, ele não é uma religião, que a gente se encontra aqui todo domingo, toda a programação, e a gente faz o culto, e a gente volta para casa, e a gente vive da mesma forma. Não é isso. Evangelho é um plano de transformação da nossa vida, um plano de transformação de Deus para a nossa vida. Amém? É por isso que o Evangelho, ele carrega o poder, é o poder para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Então, com o pouco que eu recebia, eu comecei a experimentar muito. E isso aumentou depois ainda que eu fiz o rema. Agora a pergunta,
ou a reflexão que a gente precisa fazer nessa manhã, o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? Sabe, eu tenho para mim que o que a gente precisa, o que você precisa, muitas vezes não é de mais palavra. Irmão, a gente está numa igreja, a gente faz parte de um ministério, estamos inseridos em uma visão que compartilha a palavra. Eu tenho certeza que se você está aqui há pelo menos 6 meses, o que falta para a sua vida não é a palavra. Mas o que pode estar faltando na sua vida é a prática da palavra. É a prática daquilo que você já conhece da palavra. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida e nós ficamos pensando, eu acho que eu preciso de uma revelação nova para eu poder experimentar algo novo que Deus tem para a minha vida. Às vezes não. Na maioria das vezes, o que você precisa é o que você já sabe da palavra. Você só precisa colocar em prática na sua vida. Agora, quando você não coloca em prática, quando você não decide executar aquilo que você ouviu, você está se sabotando. A pior coisa é você vir aqui todos os cultos, é você estar inserido em uma igreja, é você participar das programações e nada mudar na sua vida. Sabe por quê? Você está se iludindo. A Bíblia fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala o seguinte, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Eu venho aqui, eu ouço a palavra, mas eu não coloco em prática. Aí, daqui a pouco, acontece uma situação, porque eu não estou praticando a palavra, aí eu me frustro. Eu me frustro com Deus, eu me frustro com a igreja, eu me frustro com as pessoas, eu me frustro comigo mesmo, porque eu estou me iludindo. Eu estou me enganando. Eu estou dizendo para mim que eu estou fazendo algo, mas que eu não estou fazendo, que eu não estou vivendo de fato. E aí é nessas situações que muitas vezes as pessoas se afastam, que muitas vezes as pessoas se distanciam, que muitas vezes as pessoas esfriam. Mas elas estão se sabotando. Quando você ouve a palavra e você não coloca em prática, você está se enganando. Você está dispondo do seu tempo, você está, dispondo de tantas coisas para não ter nenhum resultado na sua vida. Deixa eu te dizer, o Evangelho não é uma mensagem de ausência de resultado. O Evangelho contém todo o poder para transformar a sua vida. Mas isso requer uma posição, requer uma decisão nossa. Para que a gente venha experimentar essa transformação, essa mudança. Agora eu te pergunto, quanto dessa transformação você tem experimentado? Quanto dessa mudança você tem experimentado na sua vida? E algo talvez pode ter acontecido com você também. Às vezes, quando você se converteu, você se jogou para o Evangelho, para essa nova vida em Cristo Jesus, e você começou a se lançar, a ser intenso, a praticar a palavra, e você começou a ver o quê? Um grande progresso. Muitas coisas mudando na sua vida, você deixando um pecado, você mudando algumas atitudes, você começando a viver de uma outra forma. Mas às vezes você chega em um determinado momento, você estabiliza. E você se mantém ali naquele estereótipo cristão. Aí você já não peca, mas também você já não é mais intenso como você era antes. E aí você começa a ver o que é uma ausência de resultado em algumas áreas da vida. Sabe, irmão, você não pode perder a sua intensidade. Você não pode perder aquela paixão, aquele fogo que você tinha lá atrás, quando você amava o Senhor, você amava a palavra, você queria viver o Evangelho, o reino de Deus. Sabe, isso não pode se perder no nosso coração. Porque senão a gente vai estar o quê? Se enganando. Amém? E é interessante que a Bíblia fala sobre essa questão, dando um exemplo de 2 casas que foram construídas. Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Eu vou ler para você aqui essa passagem. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aquela pessoa que ouve a palavra, que ela aprende sobre família,
mas ela não pratica nada sobre família. Ela aprende sobre casamento, mas ela não pratica nada sobre casamento. Ela aprende sobre finanças, mas ela não pratica nada sobre finanças. Ela aprende sobre relacionamentos, mas ela não pratica nada sobre relacionamentos. Ela está o quê? Construindo, fundamentando a sua caminhada, a sua vida sobre a areia. O primeiro dia que surgiu uma dificuldade, o primeiro dia que surgir que a água der na canela, que for uma situação desafiadora, pode ser que essa pessoa, ela vai se desviar, ela vai se esfriar, ela vai se frustrar. Por quê? Porque ela está se enganando. O fundamento dela não é sólido, porque não basta ouvir, mas tem que praticar. Agora, aquela pessoa que ela decide colocar em prática na vida dela, aquilo que ela ouve sobre relacionamento, aquilo que ela ouve sobre finanças, sobre saúde, sobre família, que ela vai praticando, aquele homem que ama a sua esposa, aquela mulher que se submete ao seu marido, sabe, aquela pessoa que sabe se relacionar, que ama, que perdoa, que pede perdão, aquela pessoa que oferta, que dizima, que é fiel, aquela pessoa que decide, sabe, acreditar, viver e praticar a palavra, essa pessoa, ela está diariamente construindo a sua vida sobre a rocha, sobre um fundamento inabalável. O dia que surgir uma situação difícil, o dia que acontecer qualquer coisa desafiadora, essa pessoa vai permanecer firme na palavra. Aí eu pergunto, onde você está construindo a sua vida? Onde você está fundamentando a sua caminhada? Deve ser sobre a palavra de Deus. Amém? Ei, se você sair daqui hoje entendendo isso, que não basta você ouvir, mas você tem que praticar. E se de alguma forma o Espírito Santo tocar no teu coração e você sair daqui estimulado, inspirado a praticar a palavra e viver a palavra, meu irmão, eu estou satisfeito, eu estou feliz. Sabe, para mim, a melhor parte que existe do Evangelho não é eu vir aqui pregar, mas é eu viver o Evangelho. É eu praticar a palavra, é eu experimentar a minha vida a palavra de Deus. Amém? Agora, como? Então, me ajuda, Pablo, eu vou colocar em prática na minha vida a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que podem te ajudar. E a primeira delas é o que? Reconhecendo que você precisa da palavra. Reconhecendo que você precisa da palavra. O ponto de partida para quem quer transformação é reconhecer onde está. Enquanto você permanecer em uma condição orgulhosa, achando que você não precisa mudar, achando que você não precisa fazer nada, achando que o que você está experimentando é suficiente, meu irmão, você nunca vai mudar. Sabe, eu tenho pensado e falado isso, que uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano, eu posso te dizer com propriedade, é o orgulho. Uma das coisas que mais atrapalha os relacionamentos é o orgulho. O orgulho de não reconhecer que está errado, o orgulho de não pedir perdão, o orgulho de achar que não pode aprender com a pessoa do lado. Uma das coisas que mais atrapalha a vida de um homem profissionalmente é o orgulho. O orgulho de alguém que não admite que pode aprender com um subordinado. O orgulho de alguém que acha que sabe tudo. O orgulho, ele é a raiz de todo o mal, de todo o pecado. É algo que vem de Lúcifer, descende dele, a origem é dele. Sabe, o orgulho de você achar que você não precisa de ajuda, de você achar que você sabe tudo, de você achar que a vida que você está experimentando já é a totalidade. Ei, isso daí, meu irmão, é um caminho de insucesso. Isso daí é um caminho de sucesso, certamente você vai permanecer no lugar que você está. Você não vai sair daí. Agora, quando você, meu irmão, enche o teu coração de humildade e fala, Pai, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que essa área da minha vida, ela precisa melhorar. Eu reconheço que o que o Senhor tem para a minha vida é superior àquilo que eu estou experimentando. Você vai começar a abrir as portas da sua vida para Deus poder te conduzir para esse lugar. Sabe, e às vezes as pessoas elas estão lá, vivendo um relacionamento todo um caos e acha que está tudo certo, e acha que é dessa forma. Vivendo a saúde das pessoas está um caos, e elas acham que é assim mesmo, que é a vontade de Deus para elas. As finanças estão um caos, e elas acham que é isso mesmo, que é a vontade de Deus. Ei, não é a vontade de Deus. Agora, enquanto você permanecer dessa forma, essa postura orgulhosa, não tem como Deus agir. Existe uma máxima, né, sobre orgulho, que está na palavra de Deus, que diz o seguinte, que Deus ele resiste aos soberbos, mas Ele dá ajuda aos humildes. Ele concede graça, favor aos humildes. Todas as vezes que você está numa postura orgulhosa em uma área da sua vida, achando que você pode tocar do jeito que você sabe, que Deus não precisa interferir, Deus ele resiste, Ele se afasta disso. Agora, quando você reconhece, quando você é humilde, fala, Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu quero contar com a Tua graça. Aí você vai ter a oportunidade de você poder ver os efeitos de Deus, da ajuda de Deus na sua vida.
Um segundo elemento que nos ajuda a praticar a palavra de Deus é conhecer a palavra de Deus. Não tem como você colocar em prática algo que você não conhece. Para isso nós precisamos o que? Ler a palavra de Deus. Por isso eu quero até fazer uma indicação de livro aqui para você, nessa manhã, dentro dessa mensagem. E o livro que eu quero indicar para vocês hoje é a Bíblia, Sagradas Escrituras. Amém? Às vezes a gente acha que a gente precisa de um livro de autoajuda, um livro sobre isso, um livro sobre aquilo, e com certeza isso é muito bom. E com certeza eu encorajo você a ler literaturas específicas, mas meu irmão, isso aqui é o que há de superior, de melhor, de maior, a palavra de Deus. Se você lê tantos e tantos livros, mas não lê a Bíblia, eu falo, está te faltando algo. A Bíblia. Amém? A Bíblia é o lugar onde a gente consegue receber da fonte. Amém? Aqui, um livro, quando você lê um livro, você está lendo um canal. Você está recebendo através de um canal. Ou seja, alguém que recebeu e está transmitindo para você. Mas aqui você busca direto na fonte. Na Bíblia. Amém? A palavra de Deus. Ei, quer aprender sobre relacionamento? Quer aprender sobre finanças? Quer aprender sobre como você vai ler Provérbios? Vai ler o Novo Testamento? Vai entender quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode? Vai ler o Antigo Testamento e ser inspirado pelas histórias de coragem, de fé, de vida, de integridade. Ei, as Escrituras, irmão. A palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Aqui, a palavra de Deus está, sabe, o poder para transformar a nossa vida. E às vezes a gente fica em volta, procurando solução. Quando na verdade a gente deveria o quê? Partir para a Bíblia. Amém? Tem uma pesquisa que foi feita há um tempo já nos Estados Unidos, e eu não lembro exatamente os dados, mas era mais ou menos assim. Quem lia a Bíblia uma vez por semana, essa pessoa ela mudava o seu comportamento em uma determinada porcentagem, bem pequena, acho que uns 10, 15%. Aí quem lia a Bíblia 2 vezes por semana aumentava, acho que a primeira era 10 e acho que aumentava para uns 15%. Aí quem lia a Bíblia mais de 3 vezes por semana aumentava tipo para uns, não lembro, 50%, 70%. Essa pessoa ela deixava de ser ansiosa, ela deixava de ser depressiva, ela mudava o seu comportamento, ela se relacionava melhor com as pessoas. Por quê? Porque ela estava se expondo à palavra de Deus. E você sabe que isso aqui não é apenas um livro, amém? Mas o autor disso daqui, ele lê junto com você. E a Bíblia fala, no livro de João, capítulo 14, 25, versículo 26, o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e já enviou, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Às vezes você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não tem uma direção. Às vezes você tem um problema, você precisa de uma solução. Basta você tomar um passo de decidir pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Seja lá onde for, onde você vai começar. Às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu não tenho um lugar certo para começar. Às vezes eu tenho, às vezes Deus já me dá uma ideia e eu já vou naquele lugar, mas às vezes eu não sei por onde começar. Mas eu falo assim, eu vou pegar a minha Bíblia. E aí eu começo em qualquer lugar da Bíblia, e de repente eu abro e eu começo a ler, aí o Espírito Santo fala uma passagem. Romanos 12, 2, aí eu vou. Aí eu chego lá, aí a Bíblia fala, o que eu acabei de ler, que o Espírito Santo ele veio como Consolador, e ele começa a nos ensinar todas as coisas. Ele começa a nos lembrar aquilo que foi dito. E aí aquilo começa o quê? Fazer sentido para você. Meu Deus do céu, porque é Deus falando diretamente com você. E aí você recebe aquilo e você fala, então é isso que eu preciso fazer. E você coloca em prática na sua vida, e aí você começa o quê? A experimentar o resultado. Agora, como é que eu vou ouvir Deus sem eu ler a minha Bíblia? Como é que eu vou? É a mesma coisa que eu falar assim para mim, cara, liga para mim hoje 3 horas. Aí eu deixo meu celular desligado. Tem como ela falar comigo? É a mesma coisa. Deus fala comigo. Aí eu deixo a minha Bíblia fechada. Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu não leio a minha Bíblia. Tem como? É mais fácil ler a Bíblia. Amém? É mais fácil eu falar assim, eu me colocar nessa condição onde Deus ele vai poder falar comigo. Amém? E dentro desse processo de Deus se comunicar com a gente, existe uma coisa também.
que a Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quando a gente fala sobre esse texto, que é um versículo chave para a gente precisa entender algo. A Bíblia diz que, quando você conhecer a palavra, quando você conhecer a verdade, você será liberto. Essa palavra conhecer que ele utiliza aqui, em grego é gnosko, ela é a mesma palavra utilizada para relação sexual. É a mesma palavra naquele outro texto que a Bíblia diz que José não tinha conhecido Maria, então não teria como ela estar grávida. Ou seja, ele não tinha tido uma relação íntima, uma relação sexual com Maria. Por isso ela não poderia ter engravidado de José. Por isso que Jesus foi um filho que veio gerado pelo próprio Espírito de Deus. Então, essa palavra conhecer significa o quê? Você conhecer na intimidade. Então, conhecereis a verdade de forma íntima. E ela vai libertar você. Olha só como o processo de transformação, ele é simples de acontecer na nossa vida, mas às vezes a gente complica. Quando você se converteu, quando você recebeu Jesus, você veio para, você começou a participar de alguma igreja e ninguém, pelo menos no meu caso foi assim, ninguém ficou falando para você, olha, você precisa mudar, olha, você precisa parar de fazer isso, olha, você precisa... Algumas pessoas podem falar, mas na maioria, no nosso contexto aqui, não, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo. Não. Você conhece a verdade. E aquilo faz sentido no teu coração. E aí então ela te liberta. Esse processo, ele é espiritual. Esse processo acontece de forma natural na nossa vida. Ninguém ficou obrigando você, olha, para de beber, para de fazer isso, para de fumar, para de tratar a sua esposa dessa forma, para de isso, para de aquilo outro. Mas quando você de fato mesmo, você tem contato com a palavra e Deus ele fala ao teu coração, esse processo de transformação ele começa a acontecer naturalmente na nossa vida. Amém? Você só precisa se relacionar com Deus, se relacionar com a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vai libertar você. E é por isso, meu irmão, que não existe nenhum vício, nenhum comportamento inadequado, nada que pode permanecer na sua vida, que não possa ser retirado, que não possa ser mudado, que não possa ser alterado, que não possa ser transformado na sua vida. Amém? Basta você conhecer a palavra, você ter contato com a palavra, você se relacionar com a palavra de Deus. Eu estava lembrando, eu parei para lembrar esses dias, quando eu me converti, esses dias atrás teve uma oportunidade que a gente precisou fazer teste do bafômetro, lá no curso que eu estou fazendo. E aí as pessoas estavam fazendo o teste, e aí depois, de repente, foi a minha vez de fazer o teste do bafômetro também. Aí eu falei, rapaz, que graças a Deus, aquela certeza de que nunca isso aqui vai ser um problema para mim. Aí eu comecei a me lembrar da época que eu me converti, em 2013. Como foi esse processo para mim? Aí eu lembro que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chegou ao meu coração. Eu fui um VLC, eu fui um culto. Eu comecei a receber a palavra. E eu lembro que nesse processo inicial ainda, eu consumi bebida alcoólica. E aí eu lembro que eu saí, acho que para um aniversário meu, e eu bebi, fui para uma festa, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, ninguém ficou falando para mim que eu não deveria fazer aquilo. Ninguém ficou me obrigando, dizendo que aquilo que eu estava fazendo é errado, mas existia uma semente divina dentro de mim. E por mais que eu estivesse fazendo aquilo, e por mais que eu estivesse naquela condição, aquilo começou a frutificar dentro de mim. E depois daquele episódio, daquela oportunidade, eu decidi, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais isso, porque aquilo começou a brotar, a gerar um resultado. E aí eu comecei a entender que existia algo melhor. Que existia uma vida superior para mim, e que aquilo ali era um lixo, que aquilo ali era uma coisa que eu não queria mais, que minha vida não dependia daquilo. O que é isso? É a ação do Espírito Santo em Deus na nossa vida. E eu quero fechar falando isso para você, que não basta apenas você querer praticar a palavra na força do seu braço. Sabe, existe uma ação do Espírito na nossa vida. Existe um trabalho do Espírito Santo na nossa vida para que a gente venha conseguir colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus. Amém? Então, se você quer mudança na sua vida, se você quer sair da condição que você está, se você quer viver a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, só depende de você.
Só depende de você, não depende de mais ninguém. À medida que você fizer isso que eu falei para você aqui nessa manhã, o Espírito Santo ele vai pegar junto com você. O Espírito Santo ele vai te ajudar a você colocar em prática na sua vida aquilo que você deseja, aquilo que você quer experimentar. Amém? Não existe nenhum comportamento, nenhum hábito que não possa ser mudado, alterado na nossa vida, uma vez que nós temos o Espírito Santo, uma vez que nós temos a palavra de Deus. Amém? Então, que isso fique no teu coração. Não basta apenas eu ouvir a palavra, mas eu preciso praticar a palavra. A prática é o que vai determinar o quanto de Deus eu vou experimentar, o quanto de resultado eu vou ter. Deus ele deseja que eu seja bem-aventurado, que eu seja bem-sucedido. Mas o que vai determinar o meu sucesso é eu colocar em prática a palavra de Deus. Sabe, venha para os cultos, venha para as programações, venha para o Rema, para as aulas do Rema, com o objetivo de você ouvir a palavra. Por isso que eu gosto do Rema, que é uma escola prática. É uma escola que você ouve a palavra e você coloca em prática. E as coisas começam a mudar na sua vida. É assim que funciona. Amém? A medida da mudança que você vai experimentar é a medida de quanto você vai praticar a palavra de Deus na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que foi compartilhada, que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que nós viemos sair daqui nessa manhã, Pai, com essa mensagem no nosso coração, de que praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Pai, é o melhor caminho para a nossa vida. É o caminho, Pai, que vai determinar o nosso sucesso, que vai nos levar para os Teus planos, os Teus propósitos para a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o Senhor ajudando cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, a praticar, Pai, a sair do lugar onde eles estão, e prosseguir, Pai, e avançar para o lugar onde o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Pai, para essa vida superior que o Senhor tem para nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos ensina todas as coisas, você nos faz lembrar daquilo que foi dito, que você possa pegar nas nossas mãos e nos conduzir a um bom lugar, ao lugar que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.